novo imposto no MetaEds e como isso vai impactar os pequenos infoprodutores, os low tickets. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que é esse novo imposto e como ele vai impactar diretamente as pessoas que vendem low ticket. A gente vai destrinchar, aprender a como somar o nosso novo CPA ideal, o nosso custo por venda, a olhar para dentro do gerenciador e não ter prejuízo. Eu também quero deixar aqui no final desse vídeo estratégias para você poder faturar mais, mesmo com esse novo imposto. Esse imposto ele começou a ser vinculado a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Ele é um imposto que o MetaEds deixou de absorver. Então, ele não é um imposto novo, não é um imposto que sofreu alguma alteração, tá? O Zuckerberg resolveu que não quer mais pagar esse imposto e sobrou a conta para a gente que é anunciante. Então, essa taxa é uma taxa de 12,15%, que é uma composição de PIS e COFINS, que é o imposto federal, que é 9,25%, e o ISS, que é um imposto estadual de 2,9%. Como eu falei, esse imposto ele já existia, ele sempre existiu, ele estava embutido dentro das nossas cobranças normais. É igual quando a gente vai abastecer o carro, que a gente coloca a gasolina, pede lá R$100 de gasolina e está o imposto junto, tá? Está no valor da gasolina, já está o imposto, está embutido junto. Então a gente tem duas formas de pagar esse imposto agora. Para quem usa o cartão de crédito, a gente soma, tá? Então fica R$1.000 mais o 12,15%. Então você vai pagar na sua fatura R$1.121,50. Quem não estava ligado e recebeu uma fatura agora em janeiro, levou um susto, porque lá dentro do gerenciador de anúncios tem o valor e você está pagando mais 12% em cima. Para quem coloca saldo por Pix, boleto, PayPal, você vai diminuir 12,15%, tá? Então vai ficar 878,50. Então, para quem paga no cartão de crédito, você vai somar, e para quem faz isso por Pix, tá? Coloca saldo por Pix, você vai diminuir. Então, como é que vai ficar? Lá dentro do gerenciador de anúncios, tá? Você vai em pagamentos, você vai ver que tem o valor de 875,56 mais o imposto. Deixa eu ampliar aqui para você dar uma olhadinha. Esse imposto é de 121,22, tá? Então, em cima de 876, eu já estou pagando 121,22 de imposto, que vai estar lá dentro da minha fatura. Isso vai estar muito bem destrinchado na sua fatura. Então, vai vir um boleto do Meta mais de imposto. Dentro do gerenciador de anúncio, aqui está tendo uma divergência de valores, porque quando eu tirei esse print aqui para fazer esse PDF, inclusive, se você quiser esse PDF, vai lá no meu Instagram, me segue e manda no meu direct PDF01, que vai ter uma automação do ManyChat para enviar esse PDF para você, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu estava falando aqui, teve uma diferença, porque quando eu printei o primeiro aqui, foi num horário e depois o meu Facebook ele bugou e eu não consegui fazer o segundo print, então eu fiz horas depois, tá? Por isso que tem essa diferença de saldo. Então aqui eu peguei, para a gente fazer um exemplo, tá? Eu peguei o 102, que foi o meu custo por venda. Esse aqui é um print de 7 dias, tá? Então eu peguei o 102, que foi o meu custo por venda, aqui ó, 102, mais o 12%. Então sem o imposto eu pagaria só o 102. E se eu for analisar só aqui dentro do meu gerenciador de anúncio, eu vou dizer assim, não, 102 tá ok. O meu CPA ideal é 92, mas eu topo pagar 102 porque eu tenho um order bump que converte super bem. Então, beleza, eu consigo vender com o order bump a 300 e quase 400 reais, né? Como arredondar, quase 400 reais. Então, se eu estou pagando 102 para ter uma venda de 400, tá legal. Então, mas se eu acrescentar aqui mais o 12%, já fica 114. Então, eu ainda não tenho prejuízo, mas eu já fico na margem do limite. Então, aqui o meu lucro com 102 era de 82. O meu lucro com o imposto fica de 70 reais. Então, aqui, ó, o meu CTA ideal é de 92,44. Como a gente vende com o order bump, a gente tem 2 order bumps lá dentro da página, eu posso deixar chegar até 110, que nem eu falei, o 102 está ok, o 114 ele já passou, tá? Ele já não está mais dentro do aceitável. Aqui eu peguei um exemplo real do ano passado, tá? Esse aqui foi o mês que a gente vendeu o ano passado, e eu peguei aqui para a gente trazer com um exemplo real. Então, o produto é 297, tá? Esse produto não é nosso, é do Marketing Especialista, que a gente roda aqui.
fica para ela 184,88. Eu gosto de fazer o CPA ideal sempre tirando o valor de comissão. Então, se a especialista paga uma comissão para a gente tira o valor da comissão e tira o valor da plataforma. Então, isso aqui é quanto entra no bolso dela, menos o tráfego, tá? Então, é 184,88 o CPA ideal dela. O valor que ela recebe é 184,88. O CPA ideal é de 92. A gente fez um total no mês de 67 vendas, só do produto principal, não estou contando o Overbank. A gente teve uma venda desse produto de 12.386, com um investimento em tráfego de 7.775. Então, como que ficaria isso hoje com o imposto? O mesmo 12 mil faturado. Aqui é que diferencia, então eu tenho esse 7.755 mais o 12,15, o que me aumenta no valor fatura final, da fatura final desse produto, quase R$1.000. Vai para 8.720,67 que eu vou ser cobrada de tráfego. Isso vai me diminuir quase R$1.000 de lucro. Tá bem certinho aqui, ó. Imposto que eu paguei 944,77. E eu poderia ter feito com esse 974,44, eu poderia ter feito de 8 a 9 vendas. E aqui a gente também tem, ó, o meu CPA, como eu falei, ficou no limite, 114,35, mas se eu colocar mais o imposto em cima desse valor aqui, ele já fica 128, então já extrapolou o meu CPA ideal, então já extrapolou até o meu limite de CPA ideal. Então eu já não poderia rodar. Então, se eu estivesse rodando hoje, nesse cenário aqui, eu estaria tendo prejuízo. Então, aqui, como eu falei, isso vai impactar diretamente a nossa forma de analisar as campanhas. Então, quando eu for lá dentro do meu gerenciador de anúncio e for olhar o meu dia, o meu custo por venda, eu vou ter que botar mais o 12% lá em cima. Se eu for olhar os 7 dias, eu tenho que botar mais o 12% em cima do meu custo por venda. Então, sempre que eu for analisar hoje, eu entrar dentro do meu gerenciador de anúncio para analisar campanhas, eu preciso estar com a minha calculadora ali do lado, para saber quanto que eu estou pagando real, oficial, porque aqui dentro do gerenciador de anúncio vai mostrar o quê? Somente o custo por venda do que eu estou gastando de anúncio e não o imposto. Então, como a gente analisa as campanhas, mudou totalmente. Aqui eu trouxe outro exemplo, tá? Que é de um ticket médio de 29,90, porque realmente quando a gente roda um produto acima de 194, é muito mais difícil você ter prejuízo, porque é um produto mais caro, apesar de ser mais difícil de ser validado, tá? Mas é um produto que a gente tem uma margem de risco muito maior. Isso não vem ao caso, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, onde eu falo de precificação, e lá eu explico por que às vezes rodar um produto de 197 é melhor do que rodar um produto de R$29,90, de R$97. Então vai lá e dá assistidinha naquele vídeo. Então vamos lá, ticket médio R$29,90, R$30. O meu CPA médio, R$15. O que eu vou investir? Aqui eu vou usar o exemplo como se eu estivesse botando o saldo, tá? Então, como se eu tivesse feito um Pix lá para dentro do gerenciador de anúncios. Investimento R$1.000 menos o 12,15% vai ficar 891,60 para mim anunciar, para mim gastar com anúncios. Então, 891,60 dividido por 15, que é o meu CPA ideal, eu vou ter uma média de 59 vendas, para mais ou para menos. A gente sabe que isso é, né, uma conta de padaria. Então, faturamento 59 vezes 29,90, que eu também não estou tirando comissão, taxa de plataforma, não estou tirando nada nesse exemplo aqui, tá? Então, vai ficar 1.764,10. Então, o nosso lucro, 1.764,10 menos os R$1.000, vai ficar 764. Se a gente parar para pensar que aqui ainda vai ter desconto da plataforma, o nosso lucro vai ser praticamente encolher quase zero. Então, aqui com esse valor de cento e poucos reais, que é o que vai estar diferente aqui de um para o outro, eu acabo deixando de fazer de 7 a 8 vendas. Agora vamos conversar sério aqui. Se você realmente quer continuar rodando dentro do MetaAds, e infelizmente o MetaAds ainda é a nossa melhor fonte de tráfego, tá? Ainda tem o TikTok Ads, tem o Google Ads, sim, mas o Facebook ainda continua sendo a nossa melhor fonte de tráfego e de vendas para venda direta de infoproduto. A gente não tem para onde correr, a gente precisa pagar esse imposto. A não ser que você seja uma empresa maior, que já fatura mais de 50 mil mês, já fatura muito bem, é uma empresa estruturada, às vezes um lucro real, um ME. Você tem estratégias que você pode fazer
que seria abrir uma empresa fora do Brasil, pode ser nos Estados Unidos, e se for nos Estados Unidos, recomendo que você olhe melhor qual é o estado, o condado que não cobre imposto de empresas de fora, que tem realmente esse tipo de estado lá, tá? Então, converse com um contador sobre isso, sobre essa possibilidade de você abrir uma empresa fora do Brasil e ter um gerenciador de anúncios em dólar, que anuncie fora do Brasil. Do mesmo jeito que a gente aqui, o Brasil, consegue anunciar para os Estados Unidos, para a Europa, para o Ocidente, gerenciador de lá também consegue anunciar para cá sem precisar pagar esse imposto, tá? Então, se você tem essa possibilidade, é uma boa estratégia para você não precisar pagar imposto. Mas como aqui, dentro desse canal, a gente quer abranger todo mundo, a gente não quer só dar uma estratégia para quem já fatura grande, fatura alto, eu trouxe aqui também 4 estratégias para quem realmente vai ter que continuar pagando esse imposto. E uma das nossas primeiras estratégias é ter automação. Então, se antes você talvez teria que ter uma automação, hoje é obrigatório você ter uma automação de recuperação do WhatsApp. Não só para recuperação de WhatsApp, tá? Que daí a gente tem aqui a nossa segunda estratégia, que é ter mais produtos dentro da sua esteira. Então, quando você tem mais produtos e você tem uma automação, você consegue vender esses produtos lá dentro da automação, o que seria um segundo funil. Então, ter uma recuperação, você não deixar passar batida aquele Pix que foi gerado e não foi pago, aquele boleto que foi gerado e não foi pago, aquela recusa de cartão, que dentro da Hotmart, Wi-Fi, Edu, essas plataformas, eles trazem essas informações para a gente, tá? Então, você não deixar isso passar batido, você já está recuperando um pouquinho do seu lucro. E aqui, por exemplo, se você é uma nutricionista, você vende desafio de emagrecimento, o que você pode vender a mais para essa pessoa? Às vezes, ela tem uma rotina corrida e ela quer aprender a fazer marmita, congelar a marmita, então você pode ensinar se você sabe fazer. Ah, Kátia, eu não sei fazer. Aí você pode falar para ela fazer as marmitas, fazer os lanches e você pode vender para ela. E daí entra o e-commerce, potes para ela. Você é uma professora, ensina educação, alguma coisa assim. Você pode vender livros, então você pode se afiliar à Amazon, à Shopee e vender mais coisas para esse seu aluno. Tá? Então, quando você tem uma recuperação do WhatsApp, você tem uma audiência dentro do Facebook, onde você já tem uma voz ativa, você pode vender mais coisas, o que acaba aumentando o nosso LTV. O nosso LTV é Lifetime Value, que é o valor que aquele cliente tem com a gente. Então, quando a gente para, tá? Isso empresas grandes fazem, de para analisar o quanto que aquele CPF trouxe de lucro para a gente, então a gente não olha só, ele comprou o meu primeiro produto, a gente olha quantos produtos ele comprou ao longo da jornada dele com a gente. Então, quando a gente olha isso, a gente tem um lucro muito maior. Nossa terceira estratégia, ter outros funis dentro da sua estrutura. Aqui pode ser funil de desafio, pode ser um webinário, pode ser um funil de desafio dentro da sua automação. Então, você pegar todo mundo que não comprou, botar todo mundo num grupo e fazer um desafio ali dentro e vender alguma coisa. Dentro de ter outro funil, você também pode pegar, chamar um primo, um parente, né? E dar ali R$1.000 por mês para ele vender mentoria. Você ensina ele a vender as suas mentorias no seu produto mais caro. Isso a gente chamaria de time de vendas. Então, hoje, todos os grandes players, eles têm time de venda vendendo produtos, tá? Então, pode ser uma mentoria, pode ser um evento presencial. Então, isso vai muito da sua criatividade, o que mais que você pode vender para aquele cliente. E a nossa última estratégia, essa eu gosto bastante, é ter 2 preços na página. Então, aqui você pode pegar e colocar um produto principal. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de R$29,90, tá? Então, você tem ali um e-book de R$29,90. Tem ali os bônus, tudo mais. E você pode ter um segundo preço que é de R$97, R$127, que você está colocando, além do e-book, aula ao vivo, algumas outras coisas. Então, você tem 2 preços e a pessoa pode escolher entre comprar o preço seco, que a gente fala, né? Que é só o R$29,90, ou com os bônus a mais, que seria o preço mais caro. O nosso CPA, nossa página toda, ela vai continuar rodando com aquele preço de R$29,90 e o nosso CPA ideal vai continuar de R$129,90. Mas se você vender o produto mais caro, você tem um lucro maior. Se você quiser, eu faço um vídeo, tá? Então deixa aqui nos comentários, eu quero um vídeo de 2 preços, tá? Que eu vou gravar um vídeo para vocês sobre os 2 preços da página. É uma estratégia que a gente gosta muito, principalmente quando é Black Friday, tá? Então a gente gosta muito dessa estratégia e a gente vai testar essa estratégia mais vezes durante esse ano. Então, se você quiser um vídeo sobre, deixa aqui nos comentários.
Depois a gente olhar todos esses números, porque é claro que rodar low ticket ainda dá muito lucro quando a gente tem a estrutura certa, quando a gente tem a estratégia certa, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da minha consultoria, são 2 horas, onde a gente vai analisar tráfego, oferta e produto. Então a gente também pode dar uma passadinha nessas 2 horas em funil e novas ideias de funil para o seu produto, tá? E se você gostou desse conteúdo foi interessante para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder novos conteúdos. Até a próxima. Tchau!